Mas eu quero aqui esclarecer que eu não estou com isto dizendo que seja errado que se construa um local só para as reuniões. Tá? Não vejo problema nisso. Tá? O problema é quando as pessoas pensam que esse local é o local onde Deus habita. Sabemos que os textos que compõem o Novo Testamento não foram escritos originalmente em português, mas em grego koiné, e ainda com a possibilidade de que alguns trechos sejam traduções do antigo aramaico, que era o idioma falado por Jesus e seus apóstolos. Isso não parece ser problema, pois há diversas versões do Novo Testamento em língua portuguesa. No entanto, por melhor que seja a tradução, o fato é que a compreensão correta de alguns vocábulos gregos se perdeu, pois nem sempre existe em nosso idioma uma palavra que expresse exatamente o seu sentido original. Além disso, com o passar dos séculos, uma palavra pode ter a sua compreensão alterada, até mesmo em seu próprio idioma. Esse fenômeno é conhecido como mudança semântica, podendo ser ocasionado por fatores culturais, sociais, geopolíticos e até religiosos. Ora, uma vez que o Novo Testamento foi escrito há quase 2000 anos, o sentido original de certas palavras inevitavelmente se corrompeu, tanto pelo passar dos séculos, quanto pelas traduções. Sendo assim, necessitamos saber identificar tais palavras e conhecer o modo correto de compreendê-las. Do contrário, nos arriscamos a entender erradamente os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. E, infelizmente, esse mal entendido vem sendo perpetuado há séculos, dando origem até mesmo a doutrinas que distorcem o caráter de Deus, limitam o poder libertador de Cristo e obscurecem o que há de mais belo e atrativo no Evangelho. Primeira palavra que vamos apenas relembrar, tá? Porque eu já falei sobre isso aqui nos vídeos. Igreja. O termo eclesia, que é igreja em grego, significa uma assembleia, ou seja, pessoas reunidas para deliberar por alguma causa em comum. Tá? Deliberar um assunto que diz respeito a alguma causa que elas tenham em comum. Eclesia, ou eclésia, como alguns também mencionam no grego, nunca se refere a um templo ou a qualquer edificação construída por homens, mas diz respeito à congregação, localmente falando, ou a todos que fazem parte do corpo de Cristo de modo universal. Alguns versículos comprovam muito claramente que a igreja não se trata do local das reuniões, mas dos irmãos em Cristo, onde quer que se reúnam. Quais são esses versículos? No PDF você encontrará as referências. Você não precisa anotar agora, mas os versículos que, evidentemente, revelam que igreja não pode ser o local das reuniões, mas os irmãos reunidos, são Atos 8, versículo 3, Atos 14, versículo 27, Atos capítulo 15, versículo 3 e no capítulo 16, os versículos 5 e 23. 1 Coríntios 14, 23, capítulo 16, 19, Colossenses capítulo 4, versículo 15 e Filemon, versículos 1 e 2. São passagens que a palavra igreja não pode, de forma alguma, significar um local de reuniões, uma edificação construída por homens, tá? Depois você pode conferir. Só não farei isso agora, porque não dará tempo.
para que eu consiga concluir o assunto em menos de uma hora, se eu ficar lendo as referências aqui. Há outros versículos onde, na versão Almeida Corrigida Fiel, a mesma palavra, eclesia ou eclésia, foi traduzida de outras formas, ou seja, é a palavra eclesia ou eclésia, mas não foi traduzida como igreja, foi traduzida como outra palavra, mas no original é eclésia que está ali no grego. A saber, foi traduzida como congregação em Atos capítulo 7, versículo 38, e Hebreus capítulo 2, versículo 12. Foi traduzida como ajuntamento em Atos 19, 32, e como assembleia em Atos capítulo 19 também, versículos 39 e 41. Quanto a 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que menciona como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, o termo casa de Deus não se trata do local das reuniões, mas dos convertidos a Cristo, como podemos comprovar em Hebreus, capítulo 3, versículo 6, que declara que nós somos a casa de Deus. Tá? Então, a casa de Deus, mencionada em 1 Timóteo 3, versículo 15, nada tem a ver com uma edificação, tá, construída por homens, mas da edificação construída por Deus, na qual cada um de nós somos uma pedra viva, como também é explicado na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Vamos então para a segunda palavra. A palavra igreja, eu creio que a maioria de vocês já sabia que não é uma edificação construída por homens. Não estou com isso dizendo, tá? Por favor, não distorçam minhas palavras. Muitos distorcem, né? Vocês sabem disso. Como eu sou odiado por muita gente, né? Infelizmente. Mas a palavra igreja, ela não significa um templo, uma construção feita por homens, tá? Mas significa os irmãos reunidos ou os irmãos, todos os convertidos de um modo geral, como eu explico claramente no vídeo intitulado A Igreja ou As Igrejas, que é o vídeo de número 3 aqui da série Formando Discípulos de Cristo. Mas eu quero aqui esclarecer que eu não estou com isto dizendo que seja errado que se construa um local só para as reuniões. Tá? Não vejo problema nisso. Tá? O problema é quando as pessoas pensam que esse local é o local onde Deus habita, quando, na verdade, nós é que somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Nós, convertidos a Cristo Jesus. Então, é isso, tá? Não estou condenando aqui, se você eu mesmo, durante décadas, né, até muito recentemente, congregava em locais assim. Ultimamente, tenho apenas congregado em casa mesmo, ou em casas, né, na casas de irmãos também. Mas não condeno quem participa de reuniões em locais construídos ou alugados para este propósito. Não há nada de errado nisso, tá, irmãos? Nada de errado nisso. Então, cuidado para você não dar também, assim como é errado se supervalorizar esses locais, dizendo que ali é a casa de Deus, também é errado alguém condenar, porque ao condenar você está dando valor para o local também, da mesma forma. O importante é os irmãos reunidos, seja num local construído para este fim, seja numa casa, seja ao ar livre, seja onde for. O importante é os irmãos reunidos se edificando em Cristo, tá? Isto é a igreja.